Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, quero parabenizar a organização da Filos e agradecer pelo convite de estar aqui novamente. Dessa vez, eu trouxe aqui uma comunicação que é de dois autores que eu trabalho na minha dissertação de mestrado lá na UF. E eu estou trazendo aqui o teatro épico do Brecht, no caso aqui essa mesa é de literatura, seria uma literatura dramática, né? Então, vai ser o teatro do Brecht na perspectiva do Sarrazac, que é um teórico e dramaturgo francês, também um ensaísta do teatro. E ele faz assim uma leitura, ele tem um livro que se chama Poética do Drama Moderno, que é um livro que ele fez com uma inspiração, com uma influência muito forte do Peter Zonde, da teoria do drama moderno. Então, assim, ele faz essa análise, porque o Peter Zonde ele escreveu essa teoria do drama moderno fazendo uma análise teleológica, um devir épico, praticamente pela história do drama, que começa em 1880 e que vai até 1950. E essa análise que o Peter Zonde faz percorre por esse caminho, por 70 anos do drama, e mostrando como o drama absoluto, que ele vai denominar de drama absoluto, passa por um período de transformação até chegar no teatro épico, que é o teatro do Brecht. E, durante esse período, ele levanta algumas questões de como o drama passou por algumas crises. Ele trata de Ibsen, por exemplo, Chekhov, como responsáveis por uma crise do drama. Depois, logo em seguida, surge algumas tentativas de salvação da forma dramática, que ele vai chamar de drama absoluto. Então, assim, ele nesse devir épico, exatamente esse percurso de como a forma do drama absoluto vai perdendo seus elementos até que emerja, né, que surge assim uma nova forma dramática, que é o teatro épico, que ele, né, denomina de drama moderno, em contraponto com o drama absoluto. E o Sarrazac, que é um leitor declarado do Peter Zonde, escreve essa obra, essa Poética do Drama Moderno, fazendo também uma análise dessa transformação que o drama passou nesse período. Só que ele, ao contrário do Zonde, que faz uma análise mais teleológica, ele abandona esse caráter do devir épico, né? Ele contrapõe-se ao Zonde nesse sentido, porque ele faz um trajeto que não é necessariamente focado no processo histórico, numa consecução de fatores, né? No caso do Zonde, ele começa falando do Ibsen, aí vai pelo Chekhov, depois ele coloca o naturalismo como uma forma de tentativa de recuperação, e depois ele coloca o teatro épico como uma salvação, como uma resolução da forma dramática. E aí o Sarrazac ele elogia bastante o Zonde, assim, né? Ele desde a primeira linha, assim, ele já deixa claro que ele escreveu essa obra baseada no Zonde, inspirado pelo Zonde, mas ele chega e levanta uma questão que, para tratar dessa nova forma dramática, ele não vai seguir uma linha ordenada, né, desse procedimento do devir que o Zonde trata. Ele vai desconstruir essa forma. Então, ele trata focado na desordem do drama. Então, por esse motivo, ele trata esse procedimento de uma forma que ele vai chamar rapsódica, né? Ele mesmo fala assim: nesse livro eu me coloco no lugar do rapsodo, que é dessa desconstrução da forma dramática como uma forma aberta. Esse processo do drama na vida, que o que o Zonde chama de drama absoluto, o Sarrazac vai chamar de drama na vida, ele chama de drama da vida, que é esse drama que ele é fragmentado em várias fatias. Então, não é um drama que vai corresponder a uma estrutura única, e sim é como se fossem vários fragmentos que se contrapõem àquela noção de unidade que é muito defendida naquela teoria clássica aristotélico-hegeliana, né, da figura do belo animal. Então, ele vai contra esse belo animal, né, que ele fala que houve a dissolução desse belo animal nessa nova forma dramática. E ele justifica essa imersão do novo drama, o que é muito interessante, que daqui a pouco eu vou entrar no Brecht, que vai fazer um diálogo bem legal. Ele justifica essa imersão graças ao processo histórico, né, que o homem moderno se insere, no contexto político e social na qual o homem moderno se insere. Não faz sentido eu chegar e falar de forma clássica de um drama que convida o espectador a uma imersão, a um envolvimento, se
o homem moderno é tão fragmentado, se a realidade moderna já é tão fragmentada, né? A gente está falando de modernidade aqui nesse período, né, que se consolida aí o teatro épico, que é dos anos 30 aos anos 40, 1930 e 1940, né, que é aquele período pós-guerra, período de guerra, período do nazismo, ainda sofrendo os efeitos ali na Europa, sofrendo ainda os efeitos da Primeira Guerra. Então, todo aquele caos social e político pelo qual a sociedade estava se passando. E aí o Bertolt Brecht, ele chega agora entrando, né, no Brecht, ele é um dramaturgo alemão e ele faz um teatro que ele quer não somente modificar a forma dramática, mas ele quer mudar a mentalidade, a postura do seu espectador, no sentido de transformar a realidade. Isso é muito interessante no Brecht, porque ele é um leitor assíduo do Marx, né? Então ele se pauta no materialismo dialético, que ao mesmo tempo ele trata como que ao mesmo tempo que o homem ele é fruto de um processo histórico, de um contexto social, que ele é resultado de um processo, é ele quem é capaz de modificar esse processo. Então, há essa dialética do homem que o Brecht defende, e ele foca nessa parte de, poxa, o homem que pode transformar a sociedade, o homem tem capacidade de modificar a natureza. Então, como é que eu faço para convencer o meu público, o espectador, de que ele pode transformar a realidade, que ele pode mudar o mundo? Porque o Brecht tem um relato, né, vários relatos que ele faz para defender a dramaturgia dele. Ele fala que uma vez ele entrou no teatro, o nazismo rolando solto lá fora, galera, o judeu sendo morto, o caos, e ele entra no teatro e está uma plateia hipnotizada, uma massa hipnotizada, que está ali contemplando um drama clássico ali, né, ele criticando ali o drama clássico. Aquela plateia está exposta àquela arte, mas não tem nenhuma postura ativa. Está todo mundo ali numa zona de conforto, sendo mero refém do que está sendo passado. Como se, naquele momento, o espectador se desligasse da realidade, fosse para uma realidade paralela e, consequentemente, ficasse... É complicado usar o termo alienação aqui, porque tem muita coisa por trás, mas como se ele ficasse alheio, no sentido de estar alheio ao caos, a tudo que está realmente acontecendo lá fora. Então, o Brecht ele vai nesse ponto. Eu quero tirar esse espectador que está nessa zona passiva e convocá-lo a ter uma postura ativa, nativa no sentido mental mesmo, de refletir sobre, de questionar e de pensar como ele pode agir para mudar a realidade. Então, e é nesse período, né, que o Sarrazak escreve... Sarrazak não, o Zonde, né, que é contemporâneo ao Brecht, o Sarrazak veio depois. Mas, quando o Zonde escreve, ele traz essa questão, assim, né, poxa, como mudou, né, não só com Brecht, mas com vários outros dramaturgos, mas como com Brecht se consolidou esse novo formato. Porque aí o Brecht ele vai começar a trabalhar com vários elementos que vai tirar esse espectador da zona de conforto dele, especialmente interrupção, técnicas de afastamento, técnicas de distanciamento no sentido de quebrar a empatia, de quebrar o envolvimento, para que o espectador não crie uma identificação com aquilo que está sendo retratado, de modo a se desligar da realidade. Assim, poxa, a gente está num caos social, político, econômico, e vocês estão aí chorando com o drama da menina que levou, né, que está chorando com drama, com romance, com não sei o quê. E ele pensa, não, gente, nós temos que fazer do teatro um local de pensamento. Ele fala que ele não quer uma massa hipnotizada, né, mas sim uma massa pensante, né, de pessoas questionadoras, que vão lá e que vão sair de lá modificados de alguma forma. E aí o Sarrazak, quando ele chega com a poética do drama moderno, ele defende essa fragmentação do drama, né? E também ele utiliza de vários dramaturgos, e ele utiliza bastante do Brecht para defender, para respaldar a sua tese. E eu vou fazer uma citação aqui do Sarrazak, inicia a citação, que ele fala: se a forma existe enquanto fenômeno independente da matéria que ela acomoda, os criadores ocupados em produzir formas suscetíveis de acomodar o caos são arrastados a um corpo a corpo permanente com essa desordem fundamental. Então, assim, se o mundo está em desordem, o drama vai acompanhar essa desordem também, né? Então, ele defende a estrutura como a abertura da forma dramática, essa ruptura da unidade entre cada
ruptura ali, né, da fragmentação, é que quando ocorresse o pensamento crítico do público. Nesse despertar, nesse acordar, é que ele conseguisse ter uma consciência do que estava realmente acontecendo e, quem sabe, né, mudar ali uma postura, mudar de posicionamento. Né, para o Brecht, quando ele fala de tirar o espectador da zona passiva e convocá-lo para uma zona ativa, não ativa de sair de lá pegando bandeira, não, mas assim, ativo mentalmente de estar ali, não estar ali meramente contemplando, hipnotizado, mas está ali no processo reflexivo, né, e questionador. Então, por que esse título, né, Pulsão Rapsódica? Porque o Sarrazak ele dedica um capítulo inteiro, né, do livro que se chama Pulsão Rapsódica, e ele fala, né, ele se coloca nessa posição do rapsodo, em que ele trata como a forma dramática, além de fragmentada, além de ser uma forma aberta, ela não se distingue mais por aquela teoria de gêneros, por exemplo. Não se pode falar em a forma épica, a forma lírica e forma dramática. O que acontece no drama moderno, no drama da vida, é que essa relação entre esses os gêneros, né, o lírico, o poético, o lírico, o épico e o dramático, vai ser de transbordamento, né, que cada elemento vai se mesclar com o outro. Então, um drama não vai ser somente drama. O drama pode ter elementos épicos. Um texto épico vai ter elementos líricos. O lirismo vai ter. Então, assim, não existe mais essa distinção, né, e sim uma convergência de uma forma híbrida. Ele fala isso também, que o drama não é mais ele é uma forma aberta, mas ele não é disforme. Ele ainda tem uma forma, mas essa forma se torna híbrida. Eu vou fazer aqui também uma citação do Brecht, que eu tinha passado, que ele fala aqui, né, quando ele destaca esse caráter convocatório do teatro épico, que assim, não era mais permitido ao espectador abandonar-se a uma vivência sem qualquer atitude crítica e sem consequências na prática, por mera empatia para com a personagem dramática. A representação submetia os temas e os acontecimentos a um processo de alheamento indispensável à sua compreensão. Em tudo que é evidente, é hábito renunciar-se, muito simplesmente ao hábito de compreender. O que era natural tinha, pois, de adquirir um caráter sensacional. Só assim, leis de causa e efeito podiam ser postas em relevo. Os homens tinham que agir de determinada forma e poder simultaneamente agir de outra. Então, esse caráter convocatório, né? Ele destacando aqui que não é para mostrar para o homem que aquilo é natural, que aquilo faz parte, que é normal o que está acontecendo, e se mostrar como aquilo é sensacional, né? Então, tirar desse patamar de normalidade e focar no estranhamento, no espanto. E ele vai trabalhar vários recursos e várias técnicas, né, que acho que não vai dar tempo de falar aqui, mas assim que promovem esse despertar do espectador. E a pulsão rapsódica que o Sarrazak defende é que ele trata também da volta da figura do rapsodo, né, aquele rapsodo mesmo lá, né, pré-tragédia. Só que aqui ele coloca o rapsodo como uma personagem ou uma impersonagem, que o Sarrazak também ele tem um capítulo que ele trata da impersonagem, uma figura, né, vamos falar assim, que vai fazer vai conduzir um jogo cênico. Então, por exemplo, o cenografista, por exemplo, pode chegar e entrar na cena e falar alguma coisa. Não se trata somente da figura de um narrador, né? O narrador brechtiano é um clássico, um elemento clássico do Brecht. Mas não só o narrador, mas o enunciador. Mas sim mostrando que qualquer personagem pode sair daquele papel para fazer um caráter, né, de narração, né, ter uma postura ali rapsódica, e também depois retornar. E não é necessariamente chegar e falar simplesmente narrar uma cena, ou falar, está acontecendo isso, isso e isso, assim, assim, assado. Mas, muitas vezes, ele está ali com o personagem, ele sai da personagem, fala o que tem que falar e depois volta. Sem necessariamente ter que ter uma figura autônoma ocupando o palco da narração, da enunciação, né? Então, ele traz
esse rapisodo, né, essa figura que marca bastante essa pulsão rapisódica, essa abertura da forma, essa fragmentação da forma. E aí eu vou fazer uma citação agora do Sarrazaki, que começa assim: a pulsão rapisódica mina esse modelo, né, o modelo aristotélico-hegeliano que ele está falando aqui. Tende a impor uma forma aberta, o drama da vida, que não tem começo nem fim, e cujas partes se sucedem sem necessariamente se encadear. Cabe ao espectador operar nessa descontinuidade, até mesmo nessa disjunção, e reunir em seu espírito os fragmentos de uma obra dispersa e incompleta. Fim da citação. Então, nessa parte aqui do Sarrazaki, ele dialoga bastante com o Brecht, né, porque ele fala exatamente isso, que é nessa fissura, né, nessa descontinuidade, nessa cisão, né, que acontece do corpo dramático, é que o espectador vai ter a sua capacidade crítica, o seu olhar crítico despertado, né. Então, a presença do rapisódico dá título a esse capítulo, né, que dá título a um capítulo da obra do Sarrazaki, e no caso aqui do narrador épico, tipo de teatro brechtiano, é o recurso de afastamento e tem um papel essencial na consolidação da proposta brechtiana de dramaturgia. Eu vou fazer uma outra citação, porque o tempo também está acabando, e antes de eu pegar um texto do Brecht, para poder ilustrar também como funciona essa figura rapisódica. Porque aí o Sarrazaki fala, né, de certa maneira, o pregoeiro brechtiano e o explicador, ou irrepreensível de Claudel, fazem o papel do jogo cênico, ressaltando o fato de que o drama da vida é um drama não de primeiro, mas de segundo grau, sempre prestes a ser novamente jogado ou encenado. E eu trouxe aqui uma peça do Brecht, que é Um Homem é um Homem. Isso aqui é só para finalizar, para fechar. Que tem uma personagem, que é a viúva Beckbeak, que ela é uma personagem como qualquer uma, e em vários momentos da cena ela sai do papel, né, assim, e começa a falar para o público, e começa a cantar, e a fazer várias posturas, assim, muda, sai do personagem e faz o papel do narrador. E tem uma passagem que é muito interessante, que eu acho que marca bastante a figura desse episódio, e vou fechar com ela, que começa assim, né? O senhor Bertolt Brecht, a personagem fala isso na cena, o senhor Bertolt Brecht, que é o dramaturgo, né? Ela evoca o dramaturgo, afirma: um homem é um homem, e isso qualquer um pode afirmar. Porém, o senhor Bertolt Brecht consegue também provar que qualquer um pode fazer com o homem o que desejar. Esta noite, aqui, como se fosse automóvel, um homem será desmontado. E depois, sem que dele nada se perca, será outra vez remontado. Com calor humano, nos aproximaremos e, sem dureza, mas com energia, a ele pediremos. Que saiba as leis do mundo se conformar e que deixe o seu peixe tranquilo nadar. O senhor Bertolt Brecht espera que observem o solo em que pisam, como neve sobre os pés a se derreter, e que, vendo Galilei, que é o personagem, finalmente compreendam como é perigoso neste mundo viver. Fim da citação. E acabo. Obrigada. Queria agradecer a todo mundo que... Oi. A organização do evento, sei como é que é difícil fazer semana, eu faço lá de Ciências Sociais e, enfim, dá muito trabalho. A organização organizou bem, a semana foi bem sucedida, assim. Meu nome é Gabriel Martins, sou do Departamento de Ciências Sociais, faço graduação, mas faço PIBIC no Departamento de Filosofia, orientado pela professora Débora Danowski. Enfim, esse trabalho é um exercício assim, que eu tentei fazer, juntando alguns textos que eu estava lendo e que tem a ver com a minha pesquisa. Eu não tinha nada para botar no slide direito, assim, então eu coloquei duas imagens de duas escultoras de uma artista plástica, Maria Martins, que tem um pouco a ver com o meu tema. Assim. Ela tem uma coleção chamada Amazônia, que são esses artefatos que misturam o humano e o animal. São duas, né? Enfim, eu começo com um epígrafe, né, do Deleuze e do Guattari, Kafka, Uma Literatura Menor. A metamorfose é o contrário da metáfora.
Não se trata mais de uma semelhança entre o comportamento de um animal e de um humano, ainda menos de um jogo de palavras. Não há mais nem homem nem animal, já que cada um desterritorializa o outro. Em um dos poucos textos teóricos da Clarice Lispector, certamente o mais notável, sobre o conceito de vanguarda, é o nome do texto, que, segundo a autora, foi apresentado em diversos eventos no Brasil e nos Estados Unidos, tenta explorar aquilo que seria a natureza da vanguarda literária, né, esse tema quente dos anos 70. E como os diversos autores contemporâneos a ela, e por que não a própria Clarice, né, reagiram frente a esse conceito. Poderia dizer, de maneira breve, que a ideia de vanguarda aparece num duplo movimento. Se, por um lado, ela aparece de maneira clara, objetiva, rapidamente definida, por outro, Clarice coloca questões que parecem umedecer esse conceito, né, torná-lo um pouco mais opaco, titubeando diante das conclusões rápidas demais. Outra característica no decorrer do texto é justamente esse efeito cascata dessa definição que ela dá para a palavra, né? Ao passo que o movimento seria, como a Suzy Sperber, né, em A Palavra é um Ideograma, ela define, que é do conceito de vanguarda à experimentação, da experimentação à vida e à descoberta de novos sentidos da vida, da apreensão de novos conceitos ao conteúdo conhecido. Sendo assim, dentro dessa polissemia do conceito de vanguarda, Clarice basicamente institui o que seria a base desse conceito, né? O reexame e a criação de conceitos, modos de vida, pensar nossa língua, como ela fala, né? Essa linguagem da vida, num movimento microscópico, de cascata, né? Como a Suzy Sperber falava, que deságua numa coextensividade entre vida e literatura, na qual a literatura pensa a vida. Dentre os autores escolhidos por Clarice, Guimarães Rosa é um dos exemplos de vanguarda. Isso porque ele, aí citando a Clarice, né, criou uma linguagem que é subjacente à nossa, algumas vezes como se fosse um substrato de nossa língua, e que por isso mesmo, na sua aparente estranheza, nós reconhecemos como tocando na nossa maior intimidade. Ele é de vanguarda porque se adiantou e precipitou nossa consciência de uma verdade que não é apenas linguística, mas da pessoa brasileira. Segundo Alexandre Nodari, existiria uma afinidade estrutural entre antropologia e literatura, que garante a potência especulativa desses dois registros. De acordo com Nodari, Lévi-Strauss, em sua introdução à obra de Marcel Mauss, afirma que o problema na relação sujeito-objeto na antropologia era justamente o elemento humano, que atravessava essas duas dimensões, né, do sujeito e do objeto. Para Lévi-Strauss, esse sujeito antropólogo precisava se objetivar de alguma forma, tornando-se objeto, né, entre aspas, tornando-se nativo, né, nesse momento da etnografia. Você vai a campo, enfim, para que a mecânica antropológica fizesse efeito. Ou seja, o estranhamento, a partir da etnografia, produz algum conhecimento sobre o humano, né, ou de sua natureza, no caso do Lévi-Strauss. Ao passo que o objeto nativo deveria subjetivar-se, visto que o objeto também tem um ponto de vista, também habita uma perspectiva, ele é também humano. A partir dessa constatação, ou melhor, dessa particularidade relacional da antropologia, Nodari analisa uma outra elaboração construída por Juan Rossesayer, acerca do gênero non-fiction, onde nele, aí citando Nodari, né, a ficção parece se situar na mesma encruzilhada entre objetividade e subjetividade. A ficção, portanto, sempre caminha em direção ao inverificável, né? Essa ausência do fato verificável é visto por Sayer não como uma condição negativa, né? Aí afirma Nodari sobre essa ideia do Sayer. É como se o mundo verificável objetivamente fosse insuficiente e o romancista demandasse tratar o universo à sua maneira, isto é, dotando de perspectiva. A ficção é um tratamento específico do mundo, inseparável do que trata, uma identidade total com aquilo que trata, ou seja, toda perspectiva é isomórfica ao mundo, né, ou ao seu mundo. É nesse sentido que a literatura, ao cultivar essa querela entre sujeito e objeto, né, ou subjetividade e objetividade, sempre localiza-se em uma condição relacional, perspectivista e, portanto, ontologicamente igual à antropologia, ou seja, tornando-se capaz de especular mundos possíveis, né, possibilidades da humanidade. A literatura, enquanto antropologia especulativa, se apresenta com o intuito de garantir essa densidade ontológica dessas outras perspectivas, né? Um movimento parecido com o que Clarice Lispector realiza em sua obra, como veremos a seguir, e com a posição de Deleuze acerca dos mundos animais, na entrevista concedida a Claire Parnet, no Abecedaire. Aí eu citando o Deleuze. O que me toca em um animal, a primeira coisa é que todo animal tem um mundo. É curioso, pois muita gente, muitos humanos, não têm mundo. Vivem a vida de todo mundo, ou seja, de qualquer um, de qualquer coisa. Os animais têm mundos. Essa história, esse primeiro traço do animal, é a existência de mundos animais específicos.
Nodari resume bem essa relação estrutural entre antropologia e literatura, que garante a especulatividade dessas duas áreas. Aí, citando Nodari. Por um lado, a ficção literária parece se dar pelo mesmo processo de obliquação que vimos no argumento de Lévi-Strauss. O autor literário se obliqua em narrador, em personagem. E, por sua vez, o leitor se obliqua naqueles que, num texto literário, dizem eu. Isso sem perderem completamente a sua posição subjetiva. O pacto ficcional implica, ao mesmo tempo e conjuntamente, uma consciência e uma inconsciência da ficcionalidade, sem as quais a ficção se torna, respectivamente, verdade ou falsidade. A obra de Clarice Lispector traz uma particularidade que ecoa os desdobramentos da chamada antropologia especulativa. Isso porque Clarice, para além de seu bestiário, construiu sua obra sedimentada na ideia de outro. O debate acerca da alteridade e dos efeitos desse estranhamento nas diversas esferas da vida social marcam a característica peculiar e, por vezes, incômoda dos seus escritos. Em Hora da Estrela, macabeia, nordestina, pobre, sem cultura, é cadela vadia, que não pensa sobre si, não reflete sobre sua vida e existência, come papel quando está com fome, e o único contato com a cultura é através do rádio-relógio. Né? Essa moça que tinha rosto que pedia tapa, cheiro murrinhento, que era como café frio, ninguém olhava para ela na rua, que não sabia nem que era infeliz, é justamente a irredução dessa coisa de que fala Clarice. Ela é a alteridade, né? O não ser, o devir outro. Ela era capim, como a Clarice coloca no livro. O talento de Clarice estava aí. Ela, assim como Rodrigo, narrador de Hora da Estrela, poderia afirmar: é paixão minha ser o outro. E ler Clarice é, de alguma forma, perceber o outro. A literatura aqui alcança o poder de capturar uma perspectiva, né? Um ponto de vista daquilo que é o mais abjeto, irredutível, inclassificável. Para usar apenas mais um exemplo, a fim de não me estender muito no trabalho, e para me concentrar mais nas proposições a partir da Clarice, um outro momento, para além do romance Hora da Estrela, é o dos contos, né? Célebres devido ao seu caráter cirúrgico, incisivo e, sobretudo, impactante. O conto escolhido foi Quinta História, né, do livro Legião Estrangeira, de 64, que narra a história de uma dona de casa que começa a ter problemas com barata em seu apartamento. Ambientado nessa esfera da elite brasileira, né, de classe média, como é natural nas narrativas da Clarice, a dona de casa, valendo-se de dicas para exterminar baratas, entra numa espécie de obsessão em matá-las. Matar aquilo que é certamente sua alteridade completa, né, que menos se assemelha à figura do humano, que realiza de maneira integral essa máquina antropológica gambeniana. Em seguida, seu desejo de matar se torna rapidamente em outra coisa. Né? O olhar microscópico salutar próprio da Clarice lança a diferença dentro do enredo, ao passo que a dona de casa observa as baratas se petrificando como a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia, como ela mesma bota. Ela começa a apreciar as nuances daqueles seres em seu último suspiro de vida, e de alguma forma se vê naquelas cenas típicas do cotidiano burguês carioca. Então imagina como fora a noite das baratas. Essa é a única citação que eu boto no slide, que eu acho que ela sintetiza bem o que eu pretendo trazer. Sei como foi essa última noite. Sei da orgia no escuro. Em algumas, o gesso terá endurecido tão lentamente como num processo vital. E elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas. Até que de pedra se tornam, em espanto de inocência e, como tal olhar de censura magoada. Outras, subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava. Essas, de súbito, se cristalizam, assim como a palavra é cortada da boca, eu te. Elas que, usando o nome de amor em vão, na noite de verão cantavam. Enquanto aquela ali, a de antena marrom, suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão. É que olhei demais para dentro de mim. É que olhei demais para dentro de minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Essa pequena passagem na qual a personagem assiste a derrocada de um outro mundo, ontologicamente igual ao seu, marca o esforço de Clarice em reportar ao leitor a existência de outras perspectivas, né? Outros mundos possíveis, nesse caso das baratas. Não é à toa o uso das baratas já em A Paixão Segundo GH, e nos tantos outros contos e romances, a figura do animal é de extrema importância, para que esse contraste entre o eu e o outro, que marca a literatura clariciana, né? Essa oposição também é presente na antropologia e na ficção. É justamente esse mecanismo que torna a literatura de Clarice uma antropologia especulativa, no sentido que Sayre dá esse conceito. O devir animal, que Deleuze e Guattari se referem, é esse momento de encontro de perspectivas, né? Um momento no qual
esses mundos entram em devir. A dona de casa olha a barata afeta, ela afeta a barata. Em algum instante, uma terceira via aparece, né? É aberta. Um ser como o outro é formado. A síntese, ou a fuga entre o eu e o outro, é criada numa espécie de aliança entre essas perspectivas, em um momento em que as afetividades se confundem e as identidades se tornam meramente contingentes. Devir, segundo François Zurabitvili, não sei se é assim que fala, em O que é um devir por Gilles Deleuze, né, afirma: é não mais se comportar nem sentir as coisas da mesma maneira, não fazer mais as mesmas avaliações. Devir significa que os dados mais familiares na vida mudaram de sentido, ou que nós não mantemos mais as mesmas relações com os elementos habituais de nossa existência. O conjunto todo é reencenado de outra maneira. Esse é o efeito que torna a antropologia especulativa uma categoria interessante para Clarice Lispector, visto que o sentido que atribui à literatura clariciana é, por vezes, essa de deslocar a perspectiva, de tensionar o tecido ontológico ao limite, a ponto de afetar nossa perspectiva humana, produzindo novos mundos, novas possibilidades, do humano e do não humano. Segundo Nodari, a literatura também é, como Lévi-Strauss definir a etnografia, uma forma experimental e concreta do processo ilimitado de objetivação do sujeito. E, cito Nodari, é a possibilidade dada pela ficção de podermos participar de forma subjetiva de seres ficcionais, inexistentes, que nos permite obliquarmos-nos em outros sujeitos, humanos e não humanos. É nesse sentido que a ficção constitui uma antropologia especulativa. Por meio da obliquação, ela nos faz especular sobre a imagem da espécie, sobre o que é humano, sobre o que é uma perspectiva, o que é um sujeito, o que é um mundo, o que é semelhança. Dessa forma, um dos registros possíveis dessa tradução, que pretende a produção de um eu virtual na produção ontológica de um eu possível, é a ficção, ou então a literatura. De acordo com Deleuze e Guattari, no volume 1 do Mil Platôs, um livro não tem objeto nem sujeito, para nos reportarmos ao debate acerca do sujeito e do objeto, né, na antropologia. Para Deleuze e Guattari, um livro é um agenciamento, uma multiplicidade, porque é inatribuível. Aí cito os dois. Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou significante. Não se buscará nada a compreender num livro. Perguntar-se-á com o que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar intensidade, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua própria. O importante nesse tipo de literatura do devir, da antropologia especulativa, é a alteração dos dois polos dessa equação, né, o existente e o inexistente. Portanto, o que há desde já é a possibilidade de um mundo, ou do humano, que é precisamente esse lugar de choque entre os mundos que interessa essa literatura. E para finalizar, voltando rapidamente ao começo do trabalho, Clarice, em seu texto sobre o conceito de vanguarda, associa a vanguarda ao processo incessante de autoconhecimento, né? Ao ato de pensar a língua, visto que nossa língua ainda borbulha, o que torna mais difícil escrever, né? Para Clarice. O pensamento dessa forma ainda não trabalhou suficientemente nossa língua, filosoficamente, sociologicamente, psicologicamente. Nesse suposto vácuo deixado pelo pensamento dito autorizado, né, acho que a Clarice nesse momento fala da filosofia, a língua dos colonizados é trabalhada pela literatura, diz Clarice em seu artigo. Aí eu faço a citação final da Clarice. Para mim, vanguarda seria, pois, um novo ponto de vista, mesmo que às vezes levasse apenas a mais 1 milímetro de visão. Um novo modo de ver leva fatalmente a uma mudança formal. E agora estou para melhor clarificação usando a dicotomia fundo e forma. É porque nesse texto ela tem essa coisa do fundo e da forma, que ela acha que não existe diferença. Não pode tratar os dois separadamente, né? Teria que ser fundo, traço, forma. Enfim. E ainda, utilizando essa divisão, a vanguarda de forma modifica o conceito das coisas. Mas há o outro modo de vanguarda, que é uma maneira de ver que vai lenta e necessariamente transformando a forma. Obrigado.